Ou então, hoje o que eu vou falar é do sofrimento dos animais. Eu estudo da espiritualidade dos animais, então vamos falar de sofrimento. Por quê? Porque é uma coisa que todo mundo fala, o bichinho está sofrendo, tadinho, tadinho, não é isso? Ai, vou fazer eutanásia porque ele está sofrendo. Ai, ele está sofrendo. Então vamos ver o que é sofrimento. Tá? Começar, já que o pessoal, principalmente vocês, né, são do lado, fala, o que o pessoal falava do sofrimento lá, os jupiterianos falam do sofrimento sempre? Que eles não sofrem. Não sofrem. Não sofrem. Por quê? Porque eles não têm livre-arbítrio, não têm expiação, não têm nenhuma prova a cumprir. Simplesmente é a passagem das informações que eles têm naquele devido momento. Né? Que absorver naquele momento. Isso. O aprendizado deles. E, Tá. que vai fazer parte da evolução dele com aquele momento. Sim, eu também concordo plenamente. Então é a evolução deles, eles estão passando por isso. E eu falava muito assim, para você, por exemplo, que nem eu sou veterinário. Para mim ser veterinário, eu tive que estudar coisas que eu não gostava. O grande problema é achar alguma coisa que eu não gostava. Eu gostava de estudar, eu gosto de estudar, você já sabe disso. Então vamos ver que disciplina que eu não gostava. Eu falei, eu nunca vou mexer na minha vida com inspeção lá na faculdade. Aí eu trabalhei 6 anos com inspeção. Tá? Então, é aquela história, por isso que eu falo, quando a gente fala que não gosta de alguma coisa, olha, é batata, você vai ter que é a parte espiritual explica, né? Você tem que pagar o que você não gosta, que você tem que pagar. Então, eu falo assim, tem gente que não faz veterinário que não gosta de matemática. Mas você teve que estudar matemática para passar no vestibular. Não tem jeito. Então isso não é um sofrimento porque você não gosta. Mas é um sofrimento assim. Agora, aí eu estava pensando, tudo tem que ter outra explicação. Tem que ter explicação fisiológica. A explicação do organismo, como ele funciona, se sofre ou não sofre. Então, o que é sofrimento para um animal? A Ângela até outro dia estava me falando, mas eles sofrem sim. Sofrem. O animal sofre, sim. Sofre. Quando tem o quê? Quando tem dor. O animal sofre quando tem dor. Então, se ele foi atropelado, está na rua esterbuchando, ele está sofrendo. Então, faz parte do aprendizado dele passar por isso. A matéria está sofrendo. O espírito não estaria sofrendo, então? É uma lição difícil. Será que ele não está aprendendo? Então ele não está sofrendo. Então, se a matéria está sofrendo, está deixando uma impressão, está ficando uma imagem de sofrimento. Tanto que o Joseph falava, agora precisa até confirmar isso. Você está sofrendo, quando a pessoa está doendo, está. Está doendo, exatamente. Acontece, porque é físico. Sim, é físico, então está doendo. Na Tá cabeça sofrendo. dele é outra coisa. É um sofrimento. Ou Não, ele não? não vê como isso, né? Ele não entende, né? Por que será? Porque ele não tem o pensamento de entender o que está acontecendo. Tem alguma coisa errada aqui. Tem alguma coisa errada aqui. Tanto que se amputar a pata, ele volta ao normal. Se o veterinário, e o bom veterinário tem que se preocupar muito com isso, ter um analgésico resolve. Então, a primeira coisa que o veterinário tem que fazer para evitar sofrimento é analgésico. E talvez o entendimento da palavra sofrimento seja diferente para cada segmento, para cada ser. Não. Eu não acho que não. Você tem a intensidade do sofrimento ser diferente para cada um. Porque eu posso ter um sofrimento emocional que me faz sofrer. Então, é isso que fala. Então, você tem um sofrimento físico. E esse o veterinário consegue. Mas será que o animal tem um sofrimento emocional? Por que? Vamos pensar em gente. Vocês sabem por quê? Vocês sabem por quê? Quando a pessoa, por exemplo, briga com o namorado, ou morre alguém, porque dói, a pessoa sente dor.
Sabe por que isso? Isso que eu achei bem interessante. O mesmo trato nervoso, o que é trato nervoso? É como se fosse um conduíte que tem os nervinhos lá, tudo lá, os fios todos, que é o mesmo trato que leva para o cérebro, que leva pro sistema nervoso central. A dor é o mesmo para a dor física e para a dor emocional. Então, é a mesma via, por isso que dói do mesmo jeito. Em verdade, dói do mesmo jeito porque é a mesma via. Só que ela envolve o quê? Ela envolve a percepção e a comparação. Para você saber o que é sofrer, ou quando morre alguém, você já tem que passar por isso. Para você saber o que é sofrer quando você perde o namorado, você sabe, você perdeu o namorado, a namorada, você sabe o que é sofrer? Não sabe. Só vai ver na hora que você tem. Então você tem que ter uma comparação. Então é isso que a diferença da dor do sofrimento é essa. É a comparação. E o que a gente, quando não sabe, compara? Por exemplo, a gente tem a capacidade de comparar com o que viu na novela, com o que leu no livro, que viu um amigo falar. Então isso é sofrimento. O sofrimento emocional. Ele é o mesmo trato, dói do mesmo jeito, ativa as mesmas regiões primitivas do nosso cérebro, que são o cérebro reptiliano, é o cérebro onde fica a parte de você respirar, de você bater o coração, de você fazer tudo. É a mesma coisa. Só que você tem um outro componente que eu já vivi, eu já senti, eu já vi de outra pessoa. É que você tem um dos seus corpos carnais, que é o sofrimento, que vai atrás de outras vidas e vai acessando. Sim, mas falando cientificamente isso. Entendeu? Esse que é o negócio. Você tem que trabalhar, que é uma coisa que está dentro do seu cérebro. Dentro do seu cérebro. Então, aí que tá. Por que o animal não sofre? Ele pensa. Ele tem todo aquele sistema de pensamento. Lembra que eu já falei aqui? Onde é que fica o pensamento? Nas ligações dos neurônios. Nas ligações das células do cérebro. Ele não fica nas células do cérebro. Então, quanto mais ligações, mais você tem um pensamento, mais você consegue armazenar informação, a sua memória. Agora, o gato, por exemplo, ou o cachorro, ou o cavalo, ele também não tem memória, por exemplo, se ele foi judiado, ele não tem memória e ele foge? Sim. Então, nesse conceito que você está falando, onde entraria trauma animal? Porque quando a gente fala, às vezes, por exemplo, de um psicólogo para um ser humano, a gente fala da presença de um trauma que pode ser um sofrimento sem a dor real. É a pessoa sofrer sem ter um verdadeiro estímulo ocorrendo naquele momento, apenas a memória do sofrimento. E ele causa reações físicas que são iguais a como se a pessoa estivesse vivenciando aquilo novamente. Onde entraria isso no animal, no conceito do trauma? Existe trauma relacionado aos sentimentos primitivos, que são controlados pela amígdala, que é uma estrutura que tem dentro do cérebro, que é extremamente ligada à pineal, que é ligada a um outro lugar chamado córtex cingulado anterior. São todas estruturas que fazem assim, que se conectam. Então, isso tudo, o pessoal cientista é tudo louco. Eles já botaram um eletrodo, já tiraram essas partes e viram o que acontecia. Então, eles chegaram à conclusão que esse medo instintivo, você, por exemplo, você vai numa casa mal assombrada, já tem um medo instintivo, apesar de você ter a memória, ou você toma você vê isso é normal, você está passando na rua, tem um portão, aí vem um cachorro, você não se assusta? Esse é um medo primitivo, que você ativa todo esse circuito. É de fuga e... De fuga. De ação. Preservação. Fight or flight. É isso que eles têm. É isso que eles têm. Por quê? O córtex cingulado anterior deles, o que faz esse córtex cingulado anterior? É uma estruturazinha assim. Você tem aqui a pineal, você tem a amígdala aqui pertinho, você tem uma voltinha assim, que chama córtex cingulado. Esse córtex cingulado é o que faz a comunicação dessas estruturas primitivas com o córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal é onde você tem as ideias, onde você fica as mensagens, onde você tem os pensamentos.
Isso segundo a neurobiologia. Tá? Então, então, o que acontece? Aí eu estava vendo, eu achei um trabalho, que eu comecei a pesquisar isso hoje, eu achei um trabalho falando que o córtex cingulado do rato é totalmente primitivo, os neurônios deles não são nem ligados com nada, o córtex cingulado anterior. Tem outros que ligam, que é a parte do medo, que o rato tem muito teste de medo, mas comparado com o nosso, e é isso, por isso que eu falei, eu pedi a ajuda dos universitários. Será que é por aí que a gente pode estudar a anatomia e a inter-relação desse córtex cingulado com o córtex pré-frontal? Porque eu li também em outros trabalhos que eles estudam várias formas de interação neuronal e de neurotransmissores. Mas pode ser, é nesse ponto, se a gente pegar as diferenças, que nem a pineal, eu sei que ela é diferente em vários dos animais, conforme a evolução do animal. Eu acredito que a mesma coisa seja nesse. Porque, dependendo da evolução, isso é um botãozinho diferente do outro. Não é evoluído. Então, a partir do momento que vai chegando nos homens, aquilo se torna evoluído, porque nós temos o pensamento, eles não. Então, exatamente isso, por isso que eles não têm essa parte toda. A gente tem que ter paciência, porque as pessoas querem aparecer. Desculpa. É sofrimento. É o sofrimento. É o sofrimento de uma pessoa. Dele e nosso, né, no caso. É só aparecer naquele papo. Mas eu acho que é. Alguém aparece. Ah, sim. Dos animais? Sim, é por aí. Por isso que eles não têm essa parte toda. Nós também não tínhamos quando éramos gato e cão e alguma coisa assim. Então, né? A gente sai de uma estrutura primitiva neurológica que todos têm, que é essa parte do medo, que é essa parte do pavor, que todo mundo aqui tem medo de aranha, por exemplo, as fobias, tem gente que tem a coisa impregnada. Aí a pessoa faz o quê? Aí vai evoluindo, aí a grande diferença nossa é que a gente essas inter-relações são mais complexas. A gente tem mais informação para processar. Então, por que a pessoa desenvolve medo, por exemplo, de virar a rua para a direita, ou o cara tem fobia eu tenho fobia de verde? Eu, por exemplo, tenho tripofobia. Eu não consigo ver de nenhuma forma qualquer conglomerado de bolinhas que eu me coce inteiro e eu fico péssimo. Então, mas isso é relacionado não com... Sim, todo mundo tem instintivo, no caso. É uma coisa que você tem no seu córtex pré-frontal. Se você for ver, o córtex pré-frontal se liga com todo o cérebro. Sim. E aí faz... Então, é uma coisa que assim, do seu pensamento. Se você, por exemplo, fizer uma hipnose, você não vai ter mais isso. Você vai... Porque eu vejo, por exemplo, lá quem diga, por exemplo, que no caso da tripofobia, há muita gente que fala que um dos motivos principais disso, esse algo tão instintivo, é que em momentos passados, milênios atrás, era funcional para o ser humano ver que existia um aglomerado muito grande de bolinhas ou de algo semelhante e associar aquilo à infecção. Então, ter o medo e fugir daquilo fazia com que a pessoa não pegasse aquela infecção por ter medo daquilo, e aí isso continuou se passando de pessoas para pessoas e permitiu que se permeasse a espécie, se continuasse. Na verdade, é uma coisa um pouco mais... Na minha opinião. Não, eu digo que eu li, você que tem eu isso absorvi. No inconsciente coletivo. Sim. Só que a sua energia foi buscar isso lá. Sim. O seu inconsciente individual, que transportou para o consciente, foi buscar isso lá. E se conecta nisso. Isso também tem como tratar. Sim, sim. E não é com fármaco, na verdade. Mas é uma coisa que, por exemplo, hoje em dia, por mais que hoje, por exemplo, seja uma coisa que para mim seja negativa, eu acredito que em algum momento tenha sido necessário para a evolução humana ou para algo do tipo. Então, realmente é circunstancial. Então, o que para mim hoje pode ser um sofrimento, naquele momento não era um sofrimento. Na verdade, impedia um sofrimento futuro de pegar uma doença. Exatamente. Então, o importante é isso, entender essas inter-relações que tem. Então, não é só falar que o não é pouco evoluído. É pouco evoluído por quê? Porque ele tem menos neurônios, porque ele tem uma formação diferente, certo? E as próprias estruturas cerebrais são diferentes. Sim. É isso que é importante. É outra circunstância, é outra forma de se ver, né? A gente não pode fazer como a gente também vê em alguns casos, de tratar um animal como se ele fosse humano, Não que pode, ele não é. totalmente diferente.
trauma, esse sofrimento. Então, voltando no que a gente estava falando, sofrimento do animal não existe se não tiver dor. Porque ele não tem um cérebro preparado para sentir dor. A gente não pode projetar o que a gente tem de noção de sofrimento humano como sofrimento animal. Porque são níveis evolutivos diferentes. Então, quando a pessoa fala, ele está sofrendo lá com aquele câncer, ou ele está sofrendo, ele não está sofrendo se ele estiver tomando anestésico. Você está sofrendo. Ele está velhinho. Não. Então, é isso que é importante. Tá? Entender essa coisa de sofrimento. Então, não é só, porque o Espírito falou, porque baixou aqui as 10 tábuas e numa das tábuas estava escrito, olha, não, o animal não sofre. Fisiologicamente, é possível de se estudar isso. A quantidade de neurotransmissores, o tipo do neurotransmissor, tudo isso vai ser importante. E neurotransmissor, basicamente, é o que controla tudo lá dentro. E são os mesmos do homem, simplesmente é a quantidade das estruturas anatômicas. Então, quando isso, acho que falta um pouquinho, né, para as pessoas, não buscam a ciência para explicar as coisas. Deve ter coisa mais complexa. Não sei se tem alguma coisa para falar mais, de formação, de estrutura. Não tem nada complexo, é muito simples. É simples? É simples isso, muito simples. Então, o nível da estrutura e de como ela se elimina. Quer dizer, como ela se liga. É isso. Né? Na verdade, é simples. Você vai a história da luz. Agora então você falou. Por quê? Como é que é uma transmissão neurológica? Como é que é uma transmissão neuronal? É um impulso elétrico. A gente está acostumado com o impulso elétrico como faísca. É como se fossem faísquinhas que ficam todas brilhando aqui. Então, quanto mais faísca você tiver, maior quantidade de fogo você tem. Uma rede maior. Então, é isso. Então, nos animais, se a gente for estudar, com certeza vai ver essa diferença. Porque eu já consegui achar. Eu achei alguns trabalhos, mas eu consegui achar no rato e para o homem. A diferença, o cara fala assim, vocês não, no trabalho fala, vocês não imaginam como esse núcleo é total, é tipo assim, é uma criança pegar uma criança de 1 ano para um cientista Einstein. É mais ou menos essa proporção. O cara tem uma condição de pensar isso, a criança só isso. Por quê? Pela estrutura também física. Por isso que a gente também tem que pensar, que muitas vezes eles falam, que o pensamento gera as coisas. Porque o pensamento vai moldando realmente essa matéria, moldando essa energia. E o que eu achei muito interessante, era isso que eu estava tentando lembrar, estava enrolando para tentar lembrar uma coisa. Eu estava lendo um trabalho sobre as novas raças de cães. E isso é bem interessante. Vocês já não viram que determinadas raças de cães pensam, porque eles também pensam, apesar o rato é primitivo, daí o gato um pouquinho menos, o cachorro um pouquinho menos. Mas não tem certas raças de cães que pensam diferente, o pessoal fala, não, esse é mais inteligente do que esse. Aí foi muito interessante que tem um estudo, que é agora de 2016, do cara fazendo, porque agora o que eles fazem? Eles fazem as ressonâncias, aquelas ressonâncias funcionais, onde você vê os impulsos elétricos, falando que os diferentes tipos de cabeça dos animais dão diferentes tipos de relacionamentos. E, por exemplo, qual a raça que todo mundo fala que é muito inteligente? Labrador. Quem falou labrador? Nossa. Então, não fala? O tipo do cérebro dele é moldado para ter maiores conexões desse núcleo cingulado com o córtex pré-frontal. Ele tem um córtex pré-frontal maior. Agora ele também bota o exemplo do bulldog e do shih tzu. Como é que é o cérebro do bulldog e do shih tzu? Porque o córtex pré-frontal, onde é que ele fica? Aqui na frente. Então as cabeças mais alongadas, né? Até se você vê as pessoas mais evoluídas, tem as cabeças mais alongadas que assim, né? As cabeças mais alongadas têm maior espaço desse córtex pré-frontal. Agora,
as cabeças, o Shih Tzu e o Bulldog, eles falam que eles são burrinhos. Eles têm mais desenvolvida a parte de trás, que é mais relacionada com movimento, então são mais burrinhos, comparados com os de cabeça mais longa. Mesma coisa se você ver um Whippet. O Whippet é um cachorro bem inteligente, quem já tratou com ele, eles sabem tudo, veem tudo, apesar de ter, porque eles são cabecinha mais, são fininhos, mas tem a cabeça mais. Então, já tem inclusive estudos mostrando isso. Como é que eles fazem isso? Eles dão um estímulo e medem para onde vai o impulso daquele cérebro. Então, mesmo dentro de determinadas raças, você tem umas que têm mais impulsos, animais que têm mais impulsos e menos. Então, tem mais células cerebrais ligadas e menos. Então, aí explica esse negócio do sofrimento. O cachorro mais inteligente, claro que vai sofrer mais. Mas o estímulo dele vai ser mais físico. Vamos falar, então você vai falar, então o cachorro mais inteligente, claro, é aquela hora que o cachorro olha para você e ele te mostra onde é que está doendo, o que está fazendo. Não que ele sofra, mas ele entende melhor os impulsos. E aí você combatendo ele sem dor, aí tá tudo. Ficou claro? Deu para entender bem? Que existem estruturas no cérebro que controlam isso. É evolução. Por mais que critiquem o Darwin, né, que fala a teoria das espécies e tal, será que o Darwin era jupiteriano também? Não. Que o Hahnemann era, de repente ele era também. Vai saber. Por isso que se fala da não eutanásia do animal terminal. Um silêncio mortal. Tratando ele para que ele tenha uma qualidade de vida, ele vai terminar o tempo dele. Só que quem é que vai entrar em sofrimento? O humano que tem que cuidar. Agora, mas aí que vocês entendem porque como o ser humano influencia. Através da pineal, ele transforma toda a transmissão neuronal do cachorro. E aí ele põe aquelas coisas lá. Responderam. Ele era um grande amigo. Mas não era de lá. Mas foi lá estudar, com certeza. Tá, porque ele entende tudo. O que ele fala? Eu acho que é a única teoria que até hoje o pessoal critica, mas não consegue falar que não é. Não, escritor aqui agora, hein? Que horas são? Falta muito ainda. 3. Falta 3 para as 8. Tá. Então, acho que ficou bem claro isso, né? Ficou bem. E assim, agora o que eu vou fazer? Eu vou começar a estudar essas interrelações. Quem quiser estudar também, vamos estudar as interrelações, principalmente porque já está tudo mapeado. O que eu fico impressionado é que a ciência tem tudo isso pronto. Tem estudos de comportamento animal que mapeiam exatamente aonde que foi esse negócio, onde foi, como é que foi. Só falta ligar as coisas. Só falta buscar. Certo? O que acontece? O grande problema da ciência, qual que é? Tem o dado, mas eles não acreditam na parte espiritual. Então eles deixam a parte espiritual, não, porque se esse cara falou lá, o Allan Kardec, ou Justus, ou sei lá quem, o Sete Flechas, ou o Preto Velho, ou sei lá, não vale nada. A hora que você começar a puxar essas coisas que eles falam para a ciência, você explica tudo. É isso que as pessoas, é isso que é a veterinária do futuro. É isso que inclusive nós estamos discutindo agora há pouco. A veterinária do futuro é ligar isso tudo, eu pegar o conhecimento e ligar com a espiritualidade, porque aí a gente vai conseguir explicar tudo. Que nem sexta-feira, nós estávamos lá, o Justus estava falando, né? Aí nós estávamos com um cachorro e insuficiência renal. Isso foi bem interessante. Aí ele falou, você faz a dieta? Faço. Aí eu fiz a dieta, aí ele falou assim, eu gosto de batata doce de pôr na dieta, né? Ele falou, batata doce não pode. Aí, claro, o que você faz? Por quê? Vai estudar. Só que daí eu fui estudar e vi, sabe que a batata doce não pode para a insuficiência renal, quem é veterinário? Porque ela é rica em fósforo. E o fósforo prejudica a função renal. Mas a gente liga? Não. Não, porque tu vai pela parte do índice glicêmico e a hipertensión é ligada, aí acabou. Mas não se toma em conta a parte
a parte da quantidade de fósforo, porque não se valida a quantidade de minerais. Aí ele perguntou também uma outra coisa. Aí nós estamos discutindo de sal. Aí ele falou assim, não, tem que botar sal na comida? Eu falei, tem, claro, que ele é palatabilizante, que ele é tudo isso e tal. Beleza. Mas ele falou, por quê? Porque o sal ativa todas as reações do organismo. Todas. Ele falou, sal tem que ter. Eu falei, mas aonde que o sal vai ativar todas as reações do organismo? Uma soda de potássio de pH. Ah, não vai colar. Estou brincando. Mas tem que vai lembrar a bomba soda de potássio. Sim, exatamente, é o que eu ia falar. E a capacidade Todos os corpos, todas as células precisam dessa bomba de entrar e sair elétron e íon. Então precisa ter sódio, precisa ter sal. Então a pessoa que fala que não é para pôr sal para cachorro. O bom é pôr depois da comida pronta. Tchum, mexeu. Só não vai usar o cloreto de sódio, que ele é refinado. Usando os outros tipos de sal, beleza. Então, é isso que a gente tem que fazer na veterinária do futuro, juntar as duas coisas. Você tem um conceito espiritual e um conceito científico. Junta as duas, você faz tudo. Beleza? Espero